Fala galera, começando mais um vídeo aqui no canal. Esse é o episódio 14 do meu Delivery em Casa. Se você está chegando aqui agora, eu me chamo Érica, sou confeiteira, estou com o Delivery em Casa já desde 2020. Estou tentando viver da confeitaria, tá? Tive momentos aí de muitas vendas, por enquanto nos últimos vídeos está sendo bem fraco, tá? Mas estou aqui gravando a minha rotina para vocês. Sou mãe de 3, estou tentando viver da confeitaria. E um delivery em casa não é fácil, é uma rotina muito corrida, né? Quando a gente é mãe, quando a gente tenta empreender, né? Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, então não deixa de se inscrever no canal, deixar aquele like para me ajudar, tá? Ative as notificações para ser avisado sempre quando tiver novos vídeos. Se quiser comentar aqui alguma coisa, alguma dúvida, alguma sugestão, pode comentar. Se quiser saber alguma coisa sobre mim, sobre os doces, sobre o delivery, pode comentar aqui, que se eu puder ajudar vocês, eu vou ajudar, tá bom? Então é isso, hoje é segunda-feira, dia 20/7. Estou iniciando esse vídeo agora no começo da semana, tá bom? E aí vou gravando durante a semana. Se for uma semana fraca, vai ficar um vídeo inteiro aí de segunda a sexta, mas se Deus quiser, será um dia bom de vendas, tá bom? Será uma semana maravilhosa e abençoada, né? A gente tem que começar com fé e com esperança que vai dar tudo certo. Então é isso, venham acompanhar comigo mais uma doce semana. Ai, gente, quando não é uma coisa, é outra. Estou sem internet em casa, sem Wi-Fi. O que acontece? Minha internet do celular, ela não funciona muito bem aqui dentro, só na rua. E aí, o que acontece? Os aplicativos estão oscilando. Uma hora tá aberto, outra hora tá fechado. E aí, que difícil, cara. Não consigo postar as coisas direito no WhatsApp, não consegui postar o vídeo que era pra postar no YouTube aqui pra vocês, o vídeo anterior. E tô nessa, aqui, guardando. Falou que ia voltar às 11 da manhã, agora são 3 horas. Quando eu fui olhar, tá falando que vai só voltar às 11 da noite. Ou seja, só Deus sabe que horas que vai voltar essa internet. E até lá, eu fico assim, né? A Deus dará, porque não tem muito o que fazer. Minha internet não funciona aqui, e aí, assim, né? Aguardando que se caso saia algum pedido, eu esteja conectada na internet, né? Senão, lascou, gente. Mas é isso. Se voltar aqui, eu venho falar pra vocês, tá? Tem que fazer cookie, vou ver se eu consigo fazer hoje. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Se eu conseguir, eu venho aqui falar pra vocês. Ai, gente, esse cabelo meu tá me incomodando. Tá crescendo, até falei em outros vídeos. Tá nascendo esses cabelinhos aqui que caiu na gravidez, quando eu ganhei meu bebê. E aí tá a coisa mais feia do mundo, olha isso. Fica ridículo. Quando eu pentio, assim, passa um creme abaixo. Depois eles, puf, levanta tudo de novo. Então não é que eu não arrumo cabelo, tá, gente? Não é que eu sou desengonçada, não, viu? É porque realmente esse cabelinho tá nascendo e não tem o que fazer. E se eu usar gel, meu cabelo resseca muito, então não dá. E aí, assim, né? Até crescer, eu fico assim, feinha, gente, pra vocês. Mas é isso, se sair algum pedido, eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Galera, agora são 3h10 da tarde. Meu bebê dormiu. Minha touca tá descosturando. Tem que arrumar. Meu bebê dormiu. Não voltou à internet ainda. Tô com a internet celular. Consegui enviar o vídeo pro YouTube, porém tá lá carregando. Tá 0%, já tem sei lá quantos minutos. Até aí, acho que lá no final da tarde vai o vídeo. E aí, por enquanto, eu vou aqui, vou fazer os cookies. Vou tentar gravar pra vocês, tá bom? Tentar mostrar pra vocês, eu fazendo. Vou colocar aquele cintinho, sabe? Que eu já mostrei pra vocês. Vou colocar ele e tentar gravar eu montando os cookies pra vocês verem como que eu faço, tá bom? Então é isso, vem acompanhar comigo a produção dos cookies. Galera, vou começar aqui a fazer o cookie. Aqui eu tenho a manteiga, é manteiga mesmo, tá, gente? Não é margarina. Eu dei só uma aquecidinha nela no micro-ondas pra ela ficar mais molinha, assim, pra ficar mais fácil pra mexer. Como eu vou bater na mão, que meu bebê tá dormindo, né? Então fica mais prático. Mas você pode fazer esse processo no liquidificador, tá bom? Aqui eu tenho o açúcar mascavo e o açúcar refinado, tá? Que é o açúcar normal que a gente usa em casa, né? Pra bolo, pra tudo. Tá? Então, eu utilizo o mascavo e o refinado. E aí eu mexo esses 3 ingredientes, tá? A manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar refinado, tá? Tem gente que usa margarina, eu prefiro com a manteiga. Já fiz o teste com a margarina, fica bom, porém não é a mesma coisa, gente, não tem jeito. Com a manteiga fica um gosto muito melhor, tá? E aí você pode deixar sua manteiga em temperatura ambiente, tá? E utilizar ela em ponto de pomada, tá? Não precisa pôr no micro-ondas não. Eu coloquei porque a minha tava gelada, e como eu tô com pressa pra fazer, aí eu acabei colocando no micro-ondas, mas aí ela acaba derretendo, né? Então, se ela tiver em ponto de pomada, em temperatura ambiente, você já pode utilizar. E se você puder bater na batedeira, esse processo aqui, melhor, bem mais rápido. Eu vou mexer aqui, vou deixar no time-lapse pra vocês, tá bom?
E venham acompanhando aqui comigo. Depois eu vou colocando os outros ingredientes e mostrando pra vocês, tá bom? E aí, gente, você bate, ó, até ele ficar tipo um creminho, ó, tá vendo, ó? Fica tipo um creminho mais esbranquiçado, tá? E chegou nesse ponto aqui, já tá ótimo, tá? Agora eu vou colocar o ovo e vou misturar bem novamente, tá? Por mais ou menos 1 minuto. E aí depois eu vou vir com a farinha, o chocolate e a essência de baunilha, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou colocar o ovo. Vou mexer mais ou menos 1 minutinho aqui. E aqui eu já vou colocar também a essência de baunilha, tá? A essência de baunilha não é obrigatório. Tem muita gente que eu vejo que faz cookie que não utiliza. Eu gosto porque dá um gostinho muito bom no cookie. E o cheiro também quando tá assando com a baunilha é maravilhoso. Agora aqui eu vou mexer esses ingredientes por mais ou menos 1 minutinho. Enquanto eu mexo aqui, eu vou deixar uma musiquinha aí pra vocês, tá bom? E é isso, gente, ó. Agora eu vou vir com a farinha e o fermento, tá? Aqui tem farinha e fermento junto. Já vou jogar tudo, não tem problema, tá? E com chocolate. O chocolate, gente, eu utilizo chocolate picado. Eu compro chocolate nobre, aquelas barrinhas de 80 gramas. Eu compro e pico. Aqui tá misturado chocolate a leite e chocolate meio amargo. Como o cookie é muito doce, então eu faço essa mistura dos dois chocolates, tá? Aqui eu vou colocar uma parte na massa e um pouco eu vou deixar pra colocar por cima pra enfeitar os cookies, tá bom? Então eu vou colocar aqui um pouquinho. E vou deixar um pouco pra decorar os cookies, tá? Não é muita coisa não, gente. É bem pouquinho que fica mesmo, tá? Acho que essa quantidade aqui, ó, tá perfeito, tá bom? Agora eu vou mexer. Vou mexer um pouco com a espátula. E depois não tem jeito, gente. Você tem que mexer com as mãos, tá bom? Não tem o que fazer. Aí depois você tem que pôr a mão na massa, tá? Porque não tem jeito. Tem hora que você não consegue mais mexer com a espátula. E aí você tem que vir com as mãos, tá? E é essa a receita, gente. Não vai mais nada além disso, tá? E aí eu vou colocar isso na forminha, vou mostrar pra vocês. Então, gente, aí aqui, ó, mexo um pouco com a espátula. Depois eu já vou vir colocando as mãos, tá? Aí eu faço eles na marmitinha, tá? Os cookies de 150 gramas. Então, ele vai 110 gramas de massa e 40 gramas de Nutella, tá? Eles são recheados com Nutella. E aí eu vou vir mostrar pra vocês. Eu utilizo a marmitinha de 135 ml, aquela marmitinha de alumínio com a tampa PET, tá bom? Ó, aqui já tá bom de mexer com a espátula. Vou ali lavar minhas mãos, tá? Pra eu poder mexer ele com a mão agora, tá bom? Eu vou lavar aqui minha mão. Gente, já lavei minhas mãos, ó. E agora é mão na massa, tá, gente? É porque às vezes fica farinha no meio, fica farinha embaixo. E como eu não tenho batedeira planetária, então não tem como eu bater na minha normal, porque a minha batedeira normal não aguenta, tá? Então, por isso que eu vou pôr a mão aqui na massa, tá? Quando que a massa do cookie tá boa? Ela para de grudar nas mãos, tá? Que nem aqui. Eu acho que eu vou ter que pôr mais um pouquinho de farinha. Essa farinha que eu comprei é outra farinha, diferente da que eu utilizo. Eu utilizo a Dona Benta, mas não tinha, eu comprei de outra marca. E eu não gostei porque eu tô vendo que ele ficou
grudento, eu vou ter que pôr mais farinha. Não pode ficar assim grudando nas mãos não, gente. Ele fica tipo uma massinha de modelar, tá? Eu vou lavar minha mão aqui e pegar mais um pouquinho de farinha ali pra ver se resolve. Por isso que eu não gosto de mudar a marca dos meus ingredientes, porque não sempre dá alguma coisa errada quando você muda a marca, né? Mas eu vou vir aqui, lavar minha mão e colocar mais um pouquinho de farinha e vamos ver se resolve, né? Eu já volto aqui com vocês, tá? Ó, gente, coloquei mais um pouquinho de farinha e vou mexer com a espátula mesmo, por enquanto. Só pra ver aqui se vai dar uma melhorada nessa massa. Não coloquei muito, viu, gente? Foi bem pouquinha mesmo. Ela não pode ficar grudando na mão, não. O cookie, ele não gruda na mão, tá? Ele não é aquela massa molenga, não. Ele é uma massa como se fosse massinha de modelar. Ele não gruda na mão, tá? E aí fica fácil de você modelar ele, que nem eu coloco nas forminhas. Então, ele não fica grudando, não. Por isso que eu vi que tinha uma coisa errada. Mas eu acredito que foi por conta da farinha mesmo, porque a receita eu segui a mesma quantidade, eu pesei todos os ingredientes na balança, então não tem como ter erro, né? Eu acredito que foi por conta da farinha mesmo, tá? Por isso que é sempre importante, se você utilizar um ingrediente, você utilizar sempre ele, sempre a mesma marca, pra não ocorrer esse tipo de problema, tá? Eu acho que agora deu uma melhorada, vamos ver. Vou colocar a mão pra ver se realmente ficou bom. E aqui, gente, já vou abrir meu balde de Nutella. Ainda não tinha aberto ele porque tinha ainda uma outra Nutella da pequenininha aberta. Então, eu vou abrir ele agora aqui pra rechear os cookies, tá? A Nutella que eu tenho ali é pouca, então já vou abrir aqui ele. Ai, tão satisfatório, gente. É tão bom. Eu vejo várias confeiteiras comentando aqui nos vídeos, falando, né, que o sonho também é comprar um balde de Nutella. E realmente, gente, quando eu falo pra vocês que é o sonho de toda confeiteira, é porque realmente é o sonho, gente. Quando a gente compra um, a gente não quer mais comprar Nutella pequena. A gente só quer o balde. É mais fácil, assim, tipo, questão de... Dura mais, né? Você não precisa ficar se preocupando toda vez que você ficar saindo pra comprar Nutella. E fora que é tão satisfatório você abrir um balde desse, gente. Eu quis abrir aqui com vocês, ao vivo, pra vocês verem. Olha isso. Que maravilha. Ai, gente. É muito bom. E eu vou encher o saco de confeitar aqui pra poder rechear os cookies, tá bom? Gente, questão de validade. Já vi muita gente perguntando. Ah, abriu o balde de Nutella? Qual a validade? A validade é a mesma que tá na embalagem, tá? É a mesma validade. Se você deixar tampadinho, em temperatura ambiente, longe de calor forte, deixar sempre tampadinho, sempre pegar, quando for pegar a Nutella aqui, pegar sempre com colher limpa, né? Sequinha, não ter água nem nada. A durabilidade é a mesma da validade. Tanto que tá escrito aqui no pote, falando como que você deve armazenar, tudo certinho. E tá falando que se você seguir tudo certinho, a validade é a mesma validade do que vem na... Galera, agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço, tá? Com os cookies, ó. Eu coloquei um pouquinho de farinha, que eu falei pra vocês. E, ó, ele ficou perfeito. Essa é a textura do cookie, ó. Ela não gruda nas mãos, tá vendo? Ó. Essa é a textura ideal. Eu coloquei bem pouquinho de farinha e já ficou perfeito. Deixei um pouco na geladeira, tá? Pra ajudar. E é isso, tá? E aí eu vou pesar aqui. Eu coloco no fundo 65 gramas de massa de cookie, tá? Então, vou pesar aqui. Passou muito. 63, 60, 65. E aí, como que eu faço? Eu pego a marmitinha aqui, abro a massa na mão mesmo, assim, ó. Abro ela na mão mesmo e coloco dentro da forminha, tá? Aí eu venho aqui, ó, ajustando ela pra subir nas laterais, tá? E aí... Por isso que eu falo pra vocês, parece uma massinha de modelar, porque realmente parece, gente. É muito gostoso de trabalhar com cookies. Eu não fazia cookie porque eu achava que só dava pra fazer com batedeira planetária.
E não, gente, vocês viram que dá pra bater na mão, né? Então, não há necessidade de uma batedeira planetária, que eu via todas as confeiteiras fazendo com aquelas batedeiras chique, cara, eu falava, não tem como fazer. Até que eu vi uma no YouTube ensinando a fazer na mão mesmo. E aí eu falei, então tá. E aí eu faço dessa forma, ó. E aí fica assim, tá vendo? E aí agora eu vou vir aqui com 40 gramas de Nutella. Eu coloco uma marmitinha aqui. Aí tá vendo que a balança aparece o peso, né? Você vai lá, aperta o tara pra zerar. E aí eu venho aqui com 40 gramas de Nutella. Aqui, ó. 40, passou um pouquinho, 1 grama, mas não tem problema, tá? E aí eu venho com a colher agora, ajustando esse recheio aqui dentro. E aí fica assim, ó, tá vendo? E agora eu venho com 40 gramas, 45 gramas de massa em cima, tá? Vou pesar novamente, claro, aqui. Sempre zero a balança, tá? Eu vou pesar aqui 40, ó, deu 46, só um pouquinho. 45. Aí eu venho aqui, ó, abro com a própria mão. Gente, é muito bom de trabalhar com cookie. Eu acho que é até divertido, sabe? Deveria ter algo divertido trabalhar com cookie. E aí você coloca aqui em cima, ó. E aí você vai ajustando, ó. Vai apertando aqui nas laterais, ó. E aí ele fica assim. E aí depois eu venho com o chocolate enfeitando por cima. Eu vou já fazer isso aqui pra vocês verem, tá? Pra não ficar muito extenso, ó. Já deu 150 gramas, tá? Aí eu vou colocar bem pouquinho de chocolate, que é só pra dar uma enfeitada mesmo, gente, por cima. Tem alguns cookies que às vezes acontece de dar 2 gramas a menos. E aí quando eu coloco chocolate, já chega no peso certinho, então não tem problema nenhum. Aqui, ó. E aí fica assim, desse jeitinho, ó. E aí eu tampo eles, coloco no saquinho de congelamento e congelo. E asso na hora, quando o cliente pede o cookie, eu asso na hora, tá bom? Esse cookie meu, gente, ele assa a 220 graus por uma média de 18 a 20 minutos com o grill ligado, tá? No meu forno é esse tempo, tá? Aí você tem que fazer o teste do seu forno para ver quanto tempo que o seu cookie vai assar. Eu testei 7 cookies até chegar no ponto perfeito, no tempo perfeito e na temperatura perfeita do forno. Tá? Então foram 7 cookies assando até dar certo. Entendeu? Agora eu já sei a quantidade, o tempo, tudo certinho. Agora eu vou fazer isso com todos os cookies. Depois eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar todos, tá bom?
fiz todos os cookies aqui, me renderam 10 cookies, tá? Essa receita, ela rende 10 cookies. Eu vendo eles no WhatsApp por R$ 21, tá? A minha precificação deu essa, R$ 21 cada um. E no iFood eu vendo eles a R$ 34,90, tá? Tanto no iFood quanto no Kita, quanto na 99, eu vendo a esse valor, tá bom? E aí eu vou tampar eles aqui, vou colocar no saquinho de congelamento e vou levar para congelar. Sobrou uma massinha ali de 75 gramas. Como não dá para fazer um cookie na marmita, eu fiz uma bolinha, recheei com Nutella e coloquei para assar para mim comer. E aí eu tô fazendo mais um teste no meu forno, com um grau um pouquinho mais elevado, para ver se eu consigo assar eles mais rápido um pouco, porque como sai no delivery, e aí 20 minutos acaba sendo um pouquinho demorado, né? E aí, eu aumentei o grau ali e vou fazer o teste de 15 minutos para ver se vai dar certo, tá? Se der certo, fica melhor. Então, eu deixei aquele cookie ali que eu falei pra vocês, coloquei na marmita, recheei com Nutella, ficou um pouco menor, porque esses daqui são maiorzinhos mesmo, tá? Como sobrou 75 gramas de massa só, né? Então, ficou pequenininho. Mas vai dar certo ali, é um teste que eu vou fazer e vamos ver, porque aí fica mais prático, né? Porque chama no delivery até passar 20 minutos, às vezes o motoboy já chega aqui, principalmente quando é pelo Kita. O motoboy chega muito, muito rápido, aí tem uns que ficam achando ruim, porque tem que ficar esperando, né? Aí tem uns que vai embora, aí tem que chamar outro motoboy. E aí, se eu conseguir fazer em 15 minutos, fica melhor pra mim, tá? E aí eu tampo assim, gente, ó, já deixo com as tampinhas. Na hora de assar, eu abro assim, ó. É só puxar, ó, que abre normalmente, ó. Retiro a tampinha e asso, tá bom? E aí depois eu coloco a tampa novamente, coloco o meu adesivo e mando pro cliente quentinho o cookie. Uma delícia. A Nutella derretendo, gente, é perfeito. Esse cookie, ele é maravilhoso. Perfeito mesmo. Eu vou tampar todos aqui. Eu já venho mostrar pra vocês. Gente, por que é importante tampar, tá? Pra não ter contato com o ar do freezer e não criar cristais de gelo, tá? Porque se criar cristais de gelo no seu produto, ele pode ficar aguado, pode perder o sabor, a consistência, né? Então é muito importante você sempre deixar tudo que você for levar pro freezer bem tampado, tá? Então aqui, como eu coloco as tampinhas, eu só coloco a tampinha e já levo coloco no saquinho de congelamento e já levo pro freezer. Esses aqui eu tenho que pôr a tampinha porque tem o chocolate em cima. Então eu não consigo passar um papel filme porque o chocolate vai, né, bagunçar tudo. Os bolos da marmita eu não tampo com a tampinha. Eu passo um plástico filme e coloco dentro do saquinho de congelamento. E na hora que eu vou rechear, depois que eu recheio, eu tampo com a tampinha que eu deixo guardada ali e coloco a etiqueta, tá? Esses daqui eu tampo por conta do chocolate, para não sair para fora, não ficar tudo bagunçado, tá? Por isso que eu tampo antes de colocar no saquinho. E aí, como eu tampo, não precisa colocar o plástico, passar plástico filme aqui, porque já tá bem vedadinho, tá? E aí não cria cristais de gelo, nada disso. Fica perfeito. Mas se não tampar, igual os bolos na marmita, que eu não tampo, aí é importante você passar um plástico filme e depois colocar no saquinho de congelamento, tá bom? Para evitar esse problema que eu falei para vocês de criar cristais de gelo no seu produto, tá? Se ele entrar em contato com o ar, vai criar cristais de gelo, é normal, tá bom? Então, sempre vedar bem seus produtos para não correr esse risco, tá? Pausei o vídeo para poder lavar a mão, gente, porque agora eu vou colocar no saquinho, tá? Eu utilizo esses saquinhos de congelamento, tá? Você acha em supermercado, em casa de confeitaria, é fácil de achar. Aí, eu coloco os cookies aqui dentro, tá? Não precisa colocar um em cada saquinho não, tá, gente? Eu coloco mais de um, tá? Senão haja saquinho, né? Ó, sempre coloco eles assim, ó, empilhadinhos. Coloco pelo menos 4 aqui. Aí venho aqui, ó, retiro o ar. Amarro. Dou sempre 2 nozinhos, tá? Pra não ter risco de abrir dentro do freezer. E fica assim, ó. Tá vendo? Vou colocar os outros. Tem uns saquinhos maiores, tá? Esse que eu comprei, eu nem me atentei, acabei comprando errado. O que é maior eu consigo colocar de assim, sabe? De comprida eu coloco um do lado do outro e vou empilhando e cabe mais. Esse aqui, como eu comprei pequenininho demais,
Aí só cabe essa quantidade mesmo. Aqui eu vou ficar 3 pra poder ficar 3 aqui e 3 no outro saquinho, tá bom? Ligados nós, tá? Falei que retira o ar, gente, mas não é que sai tudo, tá? Fica um pouquinho de ar aqui dentro, não tem jeito. Mas ele não pode entrar em contato com o ar do congelador, tá? Assim aqui não tem problema. E aí, como eu sempre falo pra vocês, anotar a data da fabricação e a data do congelamento, tá? Então, eu escrevo aqui cookie. Eu vou deixar só cookie, eu sempre coloco cookie Nutella, mas como eu não vou... Porque eu sempre pensava em fazer outros sabores. Como por enquanto eu não vou fazer outro sabor, eu vou deixar só esse mesmo. Então, eu vou escrever só cookie. Eu coloco F, que é a data de fabricação, e C, que é a data do congelamento, tá? Hoje é dia 20, então vou colocar dia 20/7, que foi a data da fabricação, e o ano também, 2026. E a data do congelamento no mesmo dia, 20/7 de 2026, tá? Aí eu venho aqui, colo. Como isso daqui é um papelzinho, ele é bem frágil, o que eu faço? Eu pego aqui do Durex, tá? E colo um Durex em cima. Porque por conta da umidade do freezer, pode acontecer deles ficarem úmidos e sumir a data, embaçar, alguma coisa assim, né? Então, pra proteger eu faço isso. E aí fica assim, ó. Cookie, data de fabricação e data de congelamento. Como eu falei em outro vídeo, se caso você tiver funcionário, é importante você colocar o nome do seu funcionário, a pessoa que fez, tá? Aqui, como só eu que faço, né? Então, eu não tenho essa necessidade. E aí, eu coloco isso em todos os saquinhos, tá? A data em todos os saquinhos. É importante colocar em todos, tá, gente? Porque às vezes você fala, vou colocar só em um, porque eu já sei que foi nessa data, então, se um foi, todos foi. Mas é importante colocar, como eu já falei pra vocês, que podem vir aqueles fiscais, aquela, né, que eles vêm vistoriar o local, se tiver alguma denúncia, alguma coisa, pode acontecer de gente maldosa fazer isso, viu, gente? Denunciar você por inveja ou algum concorrente, sabe, pra te lascar. Então, se não tiver data, como eu falei no outro vídeo, acho que foi até no vídeo anterior, eles jogam fora, tá? Mesmo se você falar assim, eu fiz hoje, moço, pelo amor de Deus, eu acabei de fazer, não tem data, vai pro lixo. Então, ó, sempre colocar data em tudo, tá bom? Até na caldinha de leite condensado que eu faço pra molhar os bolos, eu deixo na bisnaguinha do lado de fora a data que eu fiz e a data de validade da caldinha, que eu faço caldo de leite condensado, né? E essa caldinha de leite condensado, ela dura 15 dias. Então, para eu ter um controle, eu coloco lá a data que eu fiz a caldinha e a data que vence a caldinha, que eu deixo na geladeira para molhar os bolos, tá? Então, eu sempre coloco data em tudo, gente, é muito importante, tá? Até os recheios que você faz, recheio para rechear bolo, eu deixo o meu dentro de uma vasilha. Então, o que eu faço? Eu sempre faço recheio no mesmo dia. Então, eu sempre coloco lá a data que eu fiz. Se tiver algum saco lá de confeitar já mais antigo, aí eu coloco a data que eu fiz o recheio, entendeu? No saco de confeitar. Se for tudo feito no mesmo dia, eu coloco na bacia do lado de fora a data que eu fiz o recheio. Pra eu saber a data de validade, pra eu saber até quando aquele recheio ali vale. Aqui não dura, gente. Eu faço, por mais que as vendas estão poucas, que nem eu falei pra vocês, eu diminuí a quantidade de recheio. Eu fazia sempre de 2 em 2 receitas, tanto de brigadeiro quanto de ninho. Como... Deixa eu levantar o celular pra falar. Então, gente, como eu falei com vocês, eu fazia de 2 em 2 receitas que vocês viam nos vídeos antigos, né? E, tipo, com 2 dias já acabava, já tinha que fazer. Às vezes, no mesmo dia acabava, já tinha que fazer mais. Como as vendas caíram, eu tô fazendo de uma em uma receita. Então, não tem como estragar. Então, eu coloco a data na embalagem ali, na Tupperware. Então, se você faz muito recheio, é bom você colocar a data para você não se perder ali na validade, né? De passar do tempo, até porque recheio, por mais que você use um produto de qualidade, o brigadeiro de ninho quanto o de brigadeiro de chocolate, eles começam a cristalizar. Então fica aquele recheio com aquela textura estranha.
Então tem um prazo de validade ali, o máximo é 7 dias, né, na geladeira. É super importante você anotar, porque na correria a gente esquece, que nem às vezes eu faço um recheio hoje, na correria aqui do dia a dia, eu não lembro que eu fiz o recheio na segunda. Eu vou ficar, meu Deus, que dia que eu fiz esse recheio? Que dia que eu fiz? E agora? Será que tá na validade? Será que tá no prazo? Então é melhor anotar do que você ficar perdida sem saber ou acabar vendendo um produto que não está fresquinho, não está bom, tá bom? Passei o cookie aqui, fiz o teste pra vocês, tá quente, eu não vou conseguir pegar, eu acho. Vou tentar mostrar aqui, ó. Fiz o teste, ficou perfeito. Não tem o chocolate em cima, gente, porque eu usei tudo nos que eu fiz pra vender, né? Então ficou sem o chocolate em cima. Mas tá recheadinho com Nutella. E ele ficou baixinho assim, porque, como eu falei pra vocês, foi 75 gramas de massa que sobrou. Daí eu coloquei a Nutella no meio, fiz uma bolinha e coloquei aqui dentro. Ele esparramou, né? Porque não tava congelado. Quando você faz cookie em bolinha, que é aqueles cookie redondinho, você tem que congelar ele pra poder assar também, tá? Então, como era só um teste, eu fiz isso. E deu super certo, ficou bem douradinho. Vamos ver se vai ficar crocante, tudo certinho. Eu assava eles a 220 graus, com o grill ligado que eu falei pra vocês. O meu forno, ele é essa marca aqui, ó, Nardelli. Ele não é tão forte, gente, não é aquele forno igual aqueles forno profissional da Progás, que é forte, né, que nem eu vejo o pessoal falando que assa cookie em 12 minutos. E eu falava, meu Deus, então o problema é meu forno mesmo que é fraco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a temperatura do meu forno, eu tenho que aumentar um pouco mais. Então, eu coloquei ele a 250 graus, porque eu fui através das dicas que eu vi, que a mulher falava que era 220 graus no forno dela, ela assava em 12 minutos. O meu em 220 graus, eu tava assando em 20 minutos. Então, tava ficando muito tempo. Para um delivery, é muito tempo, né? Assando, ainda mais livre de doce, as pessoas querem comer rápido, né? Não querem ficar esperando, né? Ainda mais nos aplicativos, que acaba atrasando o pedido, e aí é complicado. E aí eu fiz o teste, 250 graus, 15 minutos. Ficou perfeito. Se eu tivesse deixado acho que 13 minutos, estaria melhor ainda. O cookie ficou perfeito, vocês viram, ficou maravilhoso. Então, assim, já diminuiu 5 minutos do tempo que eu tava usando antes. E ficou bom. Eu não vou aumentar mais a temperatura, porque senão ele pode ficar cru dentro. Desse jeito ficou perfeito. Não ficou cru, ficou crocante por fora, macio por dentro, do jeito que eu fazia o outro, que ficava 20 minutos. E aí é isso, né? Testes e testes. E aí eu venho falando aqui com vocês, tá bom? Ah, eu vou postar agora no Instagram e no WhatsApp o vídeo do cookie, que eu fiz um vídeo comendo cookie que, nossa, o pessoal fica doido quando vê aquele vídeo. E eu vou postar, eu não tava postando mais porque eu tava sem cookie, como eu fiz hoje, então eu vou postar. Ontem tinha cliente perguntando se tinha cookie, gente, não perdi venda porque a cliente não comprou o cookie, mas comprou a coxinha de morango. Foi aquela cliente, ela queria o cookie. Mas como não tinha, ela pegou a coxinha de morango. Então eu vou postar agora o vídeo falando que tem cookie, quem sabe ela se interessa, né? E é isso, gente. Aí eu vou postar no Instagram, postar no WhatsApp, postar nos stories do Facebook também. E vamos ver, se sair alguma venda, eu venho aqui falar com vocês, tá bom? Galera, terçou por aqui. Hoje é terça-feira, dia 21/7. Ontem não saiu nenhum pedido também. Não tinha como, gente. Ficou até hoje sem internet. Vocês têm noção que vai voltar agora, 10 horas da manhã, a internet. E aí não tinha nem como tocar pedido, porque os aplicativos toda hora ficavam falha na conexão o dia inteiro. E aí não saiu nenhum pedido. Não sei se tivesse internet iria sair, né? Mas não saiu nenhum pedido, nem pelo WhatsApp. E aí vamos ver como vai ser hoje, tá bom? E aí eu venho mostrando tudo pra vocês, tá bom? Eu tinha assado o cookie, eu falei pra vocês que fiz o teste, com o cookie, com a massa que tinha sobrado do cookie, 75 gramas, lembra? Eu filmei pra vocês, eu achei que tinha ido, eu tava editando agora o vídeo, cadê o vídeo? Não gravou. E aí eu tinha que fazer outro teste que eu falei pra vocês, de 13 minutos, que aquele eu deixei 15 ontem. E hoje eu ia deixar 13 pra ver. Peguei um do delivery mesmo, que eu fiz pra vender, tá? Tava congelado. E olha, 13 minutos, gente. Vou mostrar aqui pra vocês. É que eu já tinha comido aqui, aí que eu fui ver que não tinha gravado. E eu vim fazer o vídeo pra vocês, ó. Crocante por fora, macio por dentro. Olha essa Nutella, gente. A Nutella derretendo. Deixa eu tentar segurar aqui, peraí. Calma aí, gente. É que é difícil gravar e fazer tudo com a mão só, né? Mas olha isso, a Nutella, gente. Que perfeito. Nossa, ficou muito bom. Tá vendo? Crocante por fora, macio por dentro, a Nutella. Perfeita. Então agora sim, eu cheguei no ponto certo, o tempo certo, a temperatura certa do forno. 13 minutos a 250 graus, ficou perfeito. E aí fica melhor, porque aí o motoboy não precisa ficar esperando ali na frente. Então eu consigo liberar mais rápido o pedido pelos aplicativos, porque quanto mais rápido você libera, mais o iFood ou o Kita te entrega pedidos. Então
O algoritmo deles entende que você dá conta, então eles mandam mais pedidos. Se você demora muito, eles acabam deixando de mandar pedido para você. Então, vai ajudar muito esse tempo. Redução aí de 7 minutos, né? Assando é muita coisa, né? Então, já vai me ajudar bastante. Ficou perfeito esse teste de 13 minutos, tá? Ficou melhor do que o de ontem de 15. Então, ó, perfeito. 250 graus, 13 minutos no meu forno. Teste é teste, gente. Você tem que sempre fazer os testes para ver. E deu certo, graças a Deus. Depois de sei lá quanto tempo sem tocar os aplicativos, saiu o primeiro pedido do dia pelo Kita. Um bolo de ninho com morango na marmita. E aí eu vou preparar ele aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vendo em casa R$17 e nos aplicativos a R$29,90, tá? E a cliente pagou R$29,99 de taxa de entrega. Aí teve uma promoção financiada pela minha loja de R$4,99 e a promoção da Kita de R$20. A cliente pagou R$15,89. Esses R$20 não desconta de mim, tá? Só o que desconta é o de R$4,99, mas já está incluso na minha precificação. Ó, gente, como que eu armazeno os bolos, ó. Eu passo o plástico filme nele, estava tampadinho, tá? É que eu abri já. Passo o plástico filme em contato e coloco no saquinho de congelamento. E não deixo tampado, tá vendo? Eles ficam abertos. Aqui, ó, tá congelado, ó. Congelado mesmo. E aí eu levo no micro-ondas por 35 minutos. 35 segundos, gente, desculpa. Minutos, ó. 35 segundos e já fica perfeito. Aí eu umedeço com a caldinha de leite condensado e recheio. A cliente quer ninho com morango, então vai o recheio de ninho e morangos por cima, tá? Eu já vou mostrar pra vocês. E aqui, gente, ficou assim, ó, o bolinho de ninho com morango. Eu já vou embalar que o motoboy já tá aí, já buzinou. Falei pra vocês que é super rápido. Já tá aí, gente. O cliente pediu talher, eu coloco assim no saquinho, ó. E é isso, tá? Eu vou embalar aqui pra entregar pro motoboy. Vou falar com vocês, eu cheguei a 300 inscritos, gente. 300 docinhos aqui me acompanhando. Tô muito feliz. É pouco, né? Pra muita gente é pouco. Mas, pra mim, nossa, eu tô muito feliz. Porque hoje de manhã eu olhei, tava 280 inscritos, né? Eu falei, logo, logo chega a 300. Quando eu fui olhar agora, tá 304 inscritos, gente. Tô muito feliz. Então, quero agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, que comentam, que curtem os vídeos, porque isso ajuda, né, o YouTube a entender que o conteúdo é bom e entregar para mais pessoas. Então, cada curtida de vocês, cada comentário me ajuda muito, cada compartilhamento ajuda demais o canal a crescer. Então eu tô muito feliz, 300 inscritos, muito feliz, 300 docinhos por aqui, tá? Vou continuar sempre gravando conteúdo pra vocês. E é isso, gratidão a todos vocês que estão aqui se inscrevendo no canal, curtindo os vídeos, tá bom? Muito obrigado mesmo, gratidão. Galera, tô vindo aqui encerrar o vídeo com vocês, pra esse vídeo não ficar tão longo, tão extenso, tá bom? Como teve bastante conteúdo, então acabou ficando aí 40 minutos de vídeo. Então já vou encerrar com vocês, tá bom? Se você gostou do vídeo, faz como sempre, deixa aquele like. Se você é novo aqui, você já se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado sempre quando tiver novos vídeos, tá bom? Então é isso, até os próximos vídeos, se Deus quiser. Tchau!